Aqui a pergunta é como resolver os conflitos? Ou como resolver os problemas? Acompanhe com calma essa fala e vamos investigar isso. Haverá esta possibilidade realmente de uma vida onde nela nós somos capazes de atender toda e qualquer situação antes que esta situação se transforme em um conflito, em um problema? Ou mesmo diante de conflitos e problemas, podemos ter uma resposta para isso, para que internamente isso não venha se constituir dentro de cada um de nós, nesta psicológica condição de desordem, confusão e sofrimento? É isso que estamos vendo aqui com você. Nós temos um trabalho juntos aqui nesse canal. Esse trabalho diz respeito a esse florescer da verdade sobre quem nós somos. Sim, há uma ideia sobre quem você é. Uma crença sobre quem você é. Um padrão de vida sobre essa crença, sobre esse conceito, sobre essa ideia. É isso que, na realidade, expressamos ser, manifestamos ser. Portanto, é exatamente isso que nós somos. Mas o que nós somos, como nós nos encontramos e é isso que nós somos, em conflito, com problemas. Assim, o ser humano está vivendo em conflito, vivendo com problemas. E por que isso está presente? Porque não temos a ciência da verdade. Qual é a ciência da verdade? Qual é a realidade desta ciência? Repare, ela consiste em uma compreensão direta daquilo que está presente e que, no entanto, não atentamos para isso. Não assumimos a ciência disso. Eu me refiro a essa verdade presente, que é a verdade da própria vida. Então, nós temos uma vida com conflito, uma vida com problemas. Uma vida onde estamos vivendo a partir da ideia, da crença, do conceito sobre quem nós somos. E temos uma realidade presente. Essa realidade está além desta vida conhecida da mente, conhecida desse eu, desta pessoa que nós somos, ou que expressamos ser. É disso que estamos tratando aqui com você, nesses encontros. Observe que a nossa vida, toda ela gira em torno de como o pensamento acontece, de como ele se processa em nós. Assim, o pensar em nós e o pensamento presente em nós não tem sido compreendido. E é exatamente isso que temos colocado aqui para você. É a falta desta compreensão sobre o que é o pensar e a verdade sobre o que é o pensamento, que está nos colocando nesta condição onde nós expressamos aquilo que nós somos, nesta vida que nós conhecemos. E essa vida conhecida é a vida do conflito, é a vida dos problemas. Então, qual será a verdade sobre isso? Sobre o que é o pensar e sobre o que é o pensamento? É isso que vamos investigar com você aqui. Porque é aqui que se encontra a resposta
para o fim do conflito, para o fim do problema. Um detalhe importante, antes de entrarmos com mais detalhe nessa questão do que é o pensamento e do que é o pensar. O elemento principal dentro do problema não tem sido investigado, não tem sido compreendido. Em geral, nós olhamos para o problema como algo separado de nós mesmos. É a falta da compreensão sobre o que é o pensar e da verdade sobre o que é o pensamento que nos coloca nessa ilusão. Na ilusão que nós temos problemas, carregamos problemas, possuímos problemas, vivemos em problemas. Não temos a ciência de que a verdade não é exatamente essa, de que nós temos problemas. A grande verdade é que nós somos o problema. Se há um problema na vida, esse problema não está na vida, está em nós. Nós não carregamos problemas. O problema é aquilo que está presente e ele não se separa daquilo que nós somos. Não é como uma mochila ou uma bolsa. Não é como o seu cartão de crédito ou a carteira. Não é o que você carrega com você. É, na realidade, aquilo que é você. Aqui estamos juntos investigando a natureza do problema e do conflito. Não há conflito sem você no conflito. Não há problema sem você no problema. Notem que coisa básica nós temos já aqui. E nós temos enfatizado vez após vez isso. Não existe nenhum problema sem o problemático. Nenhum conflito sem o conflituoso. Assim como nós não podemos ter o medo separado de nós. A raiva separado de nós. Quando a raiva está presente, você é a raiva. Quando o medo está presente, você é o medo. E se há conflito, você é o conflituoso. Se há problema, você é o problemático. Não existe essa separação. E, no entanto, o pensamento está produzindo isso. Esta separação. O nosso modo de pensar está produzindo isso. Então, consciente ou inconscientemente, o nosso formato de pensar, nele nós estamos atuando a partir desse princípio, de que existe um elemento presente aqui, que é o pensador sobre este pensamento. Veja, essa é a forma que temos sobre o pensar. Nós temos voltado várias vezes a esse assunto. Temos uma playlist aqui no canal sobre o que é o pensar. Então, observe com clareza isso. Se algo lhe é solicitado a nível do pensamento, você só pode dar a resposta nesse nível a partir do conhecimento que traz. Se eu lhe pergunto algo, você tem uma resposta, se você tem um pensamento sobre aquilo. Se você não tem um pensamento sobre aquilo, você diz, eu não sei nada sobre isso. Assim, é o pensamento sobre o assunto. É o conhecimento que você tem. É a memória que você traz sobre aquele dado assunto que lhe faz responder quando o pensamento está sendo solicitado. Ou seja, você não pode responder dentro do pensamento sem o conhecimento do assunto. Porque você não tem memória.
E você não pode responder exatamente porque você não tem memória, lembrança, conhecimento. Então, a resposta para a pergunta, o que é o pensar? Ela já envolve a questão sobre o que é o pensamento. Portanto, o que é o pensar? É a resposta que vem da memória, da lembrança, da recordação. Essa resposta surge e nós temos a presença, então, do pensamento sendo expresso. E o que é o pensamento? É apenas esta memória, esta lembrança. O pensamento é o conhecimento que se tem, a experiência que está presente. A presença da experiência, a presença do conhecimento é a presença da memória. E essa é a presença do pensamento. A presença desse pensamento nos faz pensar sobre este ou aquele assunto. Veja, com calma, vamos ver isso aqui. O que ocorre conosco nesta relação com a vida, como ela acontece? Por que nós temos problema na vida? Por que nós temos conflito na vida? Nós temos conflito porque nós não podemos atender a vida como ela espera esse atendimento. E não podemos atender porque nós não temos uma resposta para a vida com base no pensamento. O pensamento presente em nós, ele está dentro de uma limitação. Acompanhe com calma isso aqui. O pensamento, ele não resolve assuntos. Ele expõe questões. Ele elabora questões. Mas ele não soluciona essas questões. O que são os pensamentos? São expressões de palavras, de lembranças, de memórias. Se nós temos um problema aqui, nesse instante, por exemplo, de relacionamento, se você está aborrecido comigo, porque eu lhe ofendi, eu lhe magoei, notem, esta mágoa, esta ofensa, foi apenas o movimento do pensamento, criando esta condição. Quando você está ofendido comigo, nesse momento você tem de mim um pensamento, um quadro mental de que eu não sou uma pessoa boa, uma pessoa que te entende, uma pessoa que te aceita. Eu sou uma pessoa que te ofende, que te magoa, que te entristece. Repare, o pensamento, ele cria a questão, ele expõe a questão, mas não resolve o problema. O pensamento lhe faz saber quem eu sou. Esse saber é o modelo do pensamento, fazendo o retrato, mas ele não resolve essa questão. Ele não põe fim ao problema. O pensamento é o elemento em nós que cria o problema. Ele revela o problema. Ele apresenta o problema. Ele expõe o problema, mas ele não soluciona o problema. Se você me vê como alguém ruim, é isso que o pensamento diz que eu sou. As nossas relações humanas, as nossas relações entre pessoas, são relações assim, com problemas.
Esses problemas são conflitos. Isso está presente em razão da presença exatamente do pensamento. Por que é que você está aborrecido comigo? Porque eu fiz uso de uma palavra, de uma expressão, de uma ideia, eu fui contra as suas ideias. Isso lhe ofendeu, lhe magoou, lhe aborreceu? Portanto, de novo, temos a presença do pensamento, construindo o problema, criando o problema, expondo o problema, e continuamos sem solução. A relação entre as pessoas, nossa relação na vida, nesse contato com ele ou ela, são relações que têm por princípio, por modelo de expressão, a presença do pensamento. Uma imagem que eu tenho sobre você. Uma imagem que você tem sobre mim. Notem, isso nos separa, nos divide, produz conflito, produz problemas. Então você chega e pergunta como resolver os problemas, como resolver os conflitos, descobrindo a vida sem o padrão do pensamento, sem o modelo do pensamento. Será possível um contato com você sem a ideia sobre quem você é, sobre quem você representa para mim e vice-versa? Então, nesse contato, teremos um contato novo. Nesse contato, sim, será possível algo diferente. Algo diferente em um contato onde o pensamento não entra. Onde o pensamento não se estabelece como a regra das relações. Como seres humanos, nós estamos vivendo em todo tipo de relacionamento, seja com objetos, com situações, com lugares, com pessoas. E esses relacionamentos estão centrados em nós, tendo por princípio esse padrão do pensamento. Veja, a vida dispensa o pensamento. Para que essas relações aconteçam, a presença do contato, da relação, é exatamente a presença da ausência dessa necessidade do pensamento. Só há relação real quando não existe o pensamento. Na vida, o contato com tudo à sua volta não requer a presença do pensamento. E, no entanto, o pensamento está presente, criando uma separação entre você e o outro, entre você e a vida. As nossas relações, os nossos relacionamentos estão sendo moldados pelo pensamento. Olhe para o mundo, olhe para a vida à nossa volta, repare o que acontece conosco o tempo todo. Nós vivemos sempre dentro de padrões de escolhas, de predileções, nesse gostar e não gostar, nesse querer e não querer, nesse agradar e desagradar, nesse entender e se desentender. Isso está estabelecendo conflitos, está estabelecendo problemas. Nós temos aqui a ausência da liberdade da relação. Então não existe real relação quando o pensamento está, porque ele separa, ele divide, ele interpreta, faz leituras, ele vive dentro desse comportamento. Esse comportamento faz com que nós, como seres humanos, nesse contexto da vida, estejamos vivendo dentro de um isolacionismo, dentro de um sentido de separação entre nós e a vida.
Então, entre você e o outro há uma separação estabelecida pelo pensamento. Você tem uma ideia sobre quem você é, sobre o que você deve esperar dele ou dela. E na vida estamos vendo outra coisa acontecendo. Essa vida onde essa outra coisa está acontecendo, que é o conflito, o problema, em razão exatamente desse padrão de pensamento que temos, que fazemos sobre quem nós somos, está nos dando uma vida artificial, uma vida centrada no ego. Então nós vivemos nesse egocentramento, vivemos nessa ilusão do eu. Quando olhamos para a nossa vida, percebemos a presença da ansiedade, da preocupação, da raiva, do medo, de toda forma de divergência dentro das relações, em razão da presença do eu. E aqui o eu já ficou claro, é exatamente a presença dessa ideia, dessa imagem, desta autoimagem que eu faço dele ou dela, que eu tenho sobre quem eu sou. Então, essa autoimagem tem uma imagem do outro. E nós estamos lidando uns com os outros a partir dessas imagens. Nós estamos lidando com os acontecimentos a partir daquilo que interpretamos sobre como isso deveria ser. Assim nos sentimos como seres humanos frustrados, enraivecidos, decepcionados. Todas as aflições, todo esse caos, toda essa confusão, toda essa desordem, todo esse sofrimento humano está presente em razão da presença desta autoimagem, que é a presença do eu, que é a presença do ego. Isso porque estamos tentando atender a vida a partir desse pensar, desse formato de pensamento. E o que há por detrás desse pensar? Uma imagem. Aqui a pergunta é: que lugar tem, que espaço real tem na vida a presença do pensamento e a presença do pensar? Nós precisamos, por exemplo, do pensar. Quando estamos indo de um lugar para o outro, precisamos do conhecimento, precisamos da memória, precisamos do pensamento. Se nós estamos saindo de um lugar, indo para um outro lugar, nós temos que ter um endereço. Nesse nível, o pensar se faz necessário. O pensamento se faz necessário. No entanto, a ideia que eu tenho sobre quem você é um conceito, é um preconceito, é uma imagem, algo que o pensamento está determinando aqui sobre quem é você. Reparem o quanto isso é falso e como isso está produzindo em nossas vidas problemas e conflitos. Então voltamos à pergunta: como viver sem conflitos? Descobrindo o que é viver sem o pensamento. Nós não precisamos do pensamento dentro da relação para estabelecer relação, para viver em relacionamento. Nós não precisamos do pensamento. Como viver sem problemas? Descobrindo o que é atender a vida nesse momento, a partir de um novo espaço, de algo novo, possível, algo que se torna presente quando o pensamento não está. E esse algo é a presença da sabedoria, o que requer uma visão
de divina inteligência para lidar com a vida como ela acontece. Você só pode lidar com a vida como ela acontece a partir de uma visão do que ela representa nesse instante. E não a partir de um pensamento que você tem de como ela poderia ser, de como ela deveria ser, de como ela seria, em razão dessa ideia ou daquela outra ideia. É bem interessante esse nosso comportamento. Como nós vivemos no pensamento, e a única coisa que o pensamento sabe fazer, e acabamos de perceber isso aqui, é estabelecer padrões, regras, sistemas, imaginações sobre a vida, imaginações sobre o outro, sobre nós mesmos, sobre a certeza de nossas ideias e convicções, sobre a vida como ela acontece. Nós estamos constantemente vivendo em sofrimento. Então repare que coisa interessante aqui. A presença do sofrimento em você é a presença do conflito, é a presença do problema. Mas a presença do sofrimento em você, na realidade, é a presença do eu. Porque é esse eu, por detrás desse pensar e desse pensamento, é essa autoimagem que é esse eu, por detrás desse pensar e desse pensamento, que está vivendo em sofrimento. Então notem, aqui nos deparamos com algo fundamental. A verdade de que não há conflito sem o eu. Não há problema sem o eu. Portanto, a vida não carrega problema ou conflito. Apenas quando surge esse elemento por detrás do pensar, vivendo dentro dessa direção do pensamento, e colocando esse pensar e esse pensamento a serviço desta autoimagem, que é a imagem que o pensamento tem estabelecido sobre quem eu sou, que está criando problemas. Então, qual é a beleza de um encontro como esse? Nós aqui estamos com você investigando, nós temos centenas de vídeos aqui no canal. Nós estamos investigando a verdade sobre o fim do eu, sobre o fim desta autoimagem, que é esse pensador, que é esse elemento ilusório que surge por detrás do pensar, por detrás do pensamento. Esse elemento está sustentando esta condição psicológica de existência, esse autocentramento, essa forma programada de se situar na vida como sendo um elemento fundamental, que é o centro da própria vida. Essa ilusão, algo criado pelo pensamento, está mantendo a vida do ser humano dentro desta ilusão de sofrimento. O fim para o sofrimento é o fim para esse elemento, que é o sofredor. A ansiedade, a depressão, o medo, a dor da solidão, a angústia, a frustração, a infelicidade. Tudo isso é algo presente em razão da presença do eu, desta autoimagem, deste pensador, deste elemento que se vê como o Senhor, o controlador, o responsável
pelo pensamento. Há uma realidade aqui presente. Essa realidade é a realidade de Deus, é a realidade divina, é a realidade deste ser. Aquilo que está presente nesse momento, quando a mente se aquieta, quando o cérebro silencia, quando um espaço novo se abre. Então, nesse momento, nos deparamos com a realidade da vida, livre desta autoimagem, livre do eu. Então, o seu contato com ele ou ela, o seu contato com acontecimentos, com eventos, com situações, é o contato da vida com a vida. Então, uma resposta para essa questão, a questão dos conflitos e dos problemas, a resposta real para tudo isso consiste na visão da verdade sobre quem nós somos. Fora desse movimento, desta autoimagem. A realidade daquilo que está presente quando esta autoimagem não está. A visão clara disso é o fim para o sofrimento, porque é o fim para esse elemento que sofre. É o fim para os problemas e para os conflitos. Porque essa ilusão desse autocentramento, desse egocentramento, desta autoimagem, se sustentando nesta ilusão de separação dele ou dela, das situações quando surgem, ou da vida como ela acontece, isso já não está mais. A ciência, a verdade sobre isso, é a presença do despertar espiritual, da iluminação espiritual. Esses encontros que nós temos aqui nos finais de semana são encontros onde estamos aprofundando isso com você. Portanto, sábado e domingo estamos juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Fora esses encontros, nós temos os nossos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esse eu não alcança Deus. Esse eu é a ilusão de uma existência separada exatamente dessa realidade divina que nós chamamos de Deus. Alcançar Deus, realizar Deus, encontrar-se com Deus significa exatamente desaparecer. E aquilo que é Deus assumiu o lugar.